Nesta segunda lição, vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Para isso, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da Terra. Vamos estudar o seguinte tema: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Os nossos objetivos são: 1. Explicar a natureza missionária de Deus. 2. Enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. 3. Estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Deus conta comigo e com você para compartilhar o Evangelho a toda criatura. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma lição essa de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos aprendendo sobre o tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, nós vamos estar estudando esta lição em todas as escolas dominicais nesse próximo domingo, dia 8. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo de número 17 e o versículo de número 4. A nossa verdade prática vai falar assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe vai se encontrar no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, o versículo de número 1 ao 3, e o capítulo 17, versículo do 1 ao versículo de número 8. A nossa introdução da nossa lição, para nós já entrarmos aqui propriamente dito na nossa lição, né? No tema ou no objetivo da nossa lição, nós vamos ver que a introdução diz assim: nesta lição, vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Então, para isso, vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Então, nós vamos ver nessa lição como é que Deus se utilizou de uma família para abençoar todas as famílias da terra. Então, nossa lição, ela tem alguns objetivos, que são 3 objetivos. O primeiro objetivo, nós vamos explicar a natureza missionária de Deus. Vamos, segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Depois nós vamos estar explicando, por último e terceiro objetivo, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então, nós vamos estar estudando esses 3 pontos da nossa lição, né, que acredito que vai ser de muita importância para cada um de nós, tendo em vista que esse trimestre é um trimestre que nós vamos estar tratando e falando acerca de evangelismo, né, todos os temas. Nós vamos estar falando acerca de evangelismo. O primeiro ponto da nossa lição vai falar o seguinte: a natureza missionária de Deus. Então, nós vamos estar aprendendo sobre a natureza missionária do nosso Deus. Nós servimos a um Deus, amados irmãos, que ele é um Deus missionário, né? Ele é um Deus que se revela à sua criatura e ele é um Deus missionário. A gente vê que no primeiro subtópico da lição vai falar assim: a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Então, vai dizer assim: a expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão e a um lugar que a princípio ele não conhecia. Então, a gente vê que quando Deus ele chama Abraão e diz: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. A princípio, nós vamos ver que Abraão não sabia para onde é que ele estava indo. Abraão, ele vai sair do meio do seu lar, do meio da sua parentela, do meio dos seus familiares, e ele está indo a uma terra que ele ainda não sabia aonde era, aonde seria essa terra.
Então, isso é missão transcultural, é você se deslocar de um lugar para outro, é o que a nossa introdução ela vai dizer. E a palavra-chave da nossa lição aqui é a palavra transcultural, que a palavra transcultural, ela tem o significado de diferentes culturas, que é relativo a diferentes lugares, culturas, né? E aí, quando fala de cultura, estão falando de usos, costumes, e por aí vai, é o que a gente vamos estar vendo na nossa lição. Eu acho interessante que o autor da nossa revista, o pastor Wagner Gabi, ele vai trazer no seu livro a seguinte informação para nós. Ele vai dizer que missões transcultural implicam o esforço da igreja transpor, né, fronteira e além do seu campo de atuação, cruzar barreiras geográficas. Ele diz, ó, a primeira barreira que a igreja ela vai ter que cruzar é as barreiras geográficas, né, línguas, costume, religiões, etnias e etc. Então, é um desafio para a igreja. Ele vai nos trazer uma informação, ele vai dizer que hoje, atualmente, no mundo todo, cerca de 25% da população mundial ainda não ouviu falar do evangelho, pelo menos sequer uma vez. Então, 25% da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus. E ele vai citar um autor de uma obra aqui, que é Ronaldo Lidório, e ele ensina que o evangelho de Deus, ele é supracultural. O que é supracultural? Ele vai dizer que o evangelho de Deus é supracultural, pois define o ser humano e não ao contrário. Então, o evangelho, ele é supracultural, por quê? É o evangelho que ele vai definir o ser humano e não o ser humano que vai definir o evangelho. Ele vai dizer que o evangelho também ele é multicultural. Então, o que é multicultural? Ele diz que multicultural, pois ele atrai, né? Pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda tribo, língua, nação. Então, por que ele é multicultural? Porque ele vai atrair pessoas de toda tribo, língua, nação, e dependendo de onde eles estejam. O evangelho ele é multicultural. E o evangelho também ele é intercultural. Intercultural, pois a igreja ela é viva e deve viver em comunhão. Por que é intercultural? Porque é uma igreja viva. A igreja de Cristo é uma igreja viva e ela deve viver em comunhão. E vai falar que o evangelho também de Deus é cultural, pois o próprio Senhor Jesus revela-se em nossos dias. Então, o nosso Senhor revela-se em nossos dias, em nossa história, mas sem pecar nosso pecado. Então, ele vai falar também sobre a barreira, o que o evangelho, ele é contracultural. O que é contracultural? Ele diz, pois alcança o ser humano onde ele está e transforma o ser humano. Então, o evangelho ele vai alcançar o ser humano, independente de onde ele esteja, e quando ele alcança o ser humano, ele vai transformar a vida do ser humano. Pois bem, nosso segundo ponto, segundo subtópico da nossa lição, ela vai estar ainda falando, né? Na nossa lição, você pode acompanhar aí por intermédio do slide que estamos colocando para você ir acompanhando conosco. O segundo subtópico do primeiro ponto vai falar a missão como atividade de Deus no mundo. Ele diz assim, Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. E aí tem 2 Coríntios 5,19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Deus é o nosso maior modelo missionário, não teria outro, né? Então, o terceiro subtópico diz assim, o nosso modelo missionário. Diz assim, o modelo missionário básico de que disponhamos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, não, né? De maneira nenhuma. Nem em projetos contemporâneos de pessoas com efeito notáveis, não. O nosso modelo de missionário, a gente não vai pegar em pessoas, em missionários que foram homens de Deus, que foram pessoas, figuras extraordinárias, ilustres, né? Que levaram o evangelho para todas
muitos lugares, ganharam muitas vidas, não. Quando a gente fala em missão, a gente tem que se lembrar que Deus, ele é o modelo de missionário que a gente deve seguir, que a gente deve estar com ele cada dia e olhar para ele e imitá-lo da maneira que ele é. Nosso segundo ponto da nossa lição vai estar falando a respeito, o segundo ponto da nossa lição, você pode acompanhar aí, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Então, o primeiro subtópico vai dizer assim, o amor de Deus. Ele diz assim, a Bíblia, ela mostra que Deus, ele é amor. É interessante frisar logo essa frase aqui, que a Bíblia ela não vai dizer que Deus, ele tem amor. Não. Deus, ele é o próprio amor. No Antigo Testamento, nós vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas, afirmando e ampliando esse amor. Então, nós vemos que Deus, ele é amor, ele não tem amor. Deus, ele é o próprio amor. Ainda vai falar no segundo subtópico aí, a redenção no Antigo Testamento, vai falar sobre redenção. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um outro ou por um redentor. Então, eu acho interessante que o autor da nossa lição, quando ele vai falar sobre redenção, e eu coloquei aqui e vou colocar aí para vocês acompanhar, ele vai dizer o seguinte, quando vai falar de redenção no Antigo Testamento. Ele diz que redenção é o ato ou efeito de redimir. Isso está no livro de apoio da nossa lição, que é bom todo professor ele adquirir, ele ter. Remir, que significa libertação, né? Reabilitação, né? Reparo, salvação. Ele vai dizer assim, redenção significa o livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Trata-se de um conceito básico para a visão bíblica da salvação. Aí ele vai dizer, no Antigo Testamento, a redenção está inteiramente associada à vida familiar, social, nacional de Israel. Então, a gente vai encontrar isso nas Escrituras, né? Por exemplo, um resgate para a libertação de um escravo, a gente vai encontrar como é que se daria o processo. Mas a gente vai ver vários processos que vai acontecer e o autor da lição vai estar aí trazendo isso, tanto na lição como também no livro de apoio, que vai ter informações extras para você. Veja ainda que ele vai falar sobre redenção no Novo Testamento. E a redenção no Novo Testamento, ele vai dizer assim, em grego a palavra é lutro, que literalmente significa resgatar, né? Preço de soltura ou um preço de um resgate. Também pode significar reabilitação, libertação, salvação ou reparo. E ele vai dizer assim, em teologia ou em termo teológico, a redenção é um resgate da humanidade por Jesus Cristo. Então, Jesus, ele pagou o preço, né? Ele pagou a nossa redenção para nos salvar, nos libertar no Novo Testamento. A gente viu isso aí. Veja ainda, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição, ele vai estar falando sobre a visão bíblica transcultural da missão. Então, vamos lá. Diz assim, primeiro subtópico do terceiro ponto. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com a nação específica, que no caso a nação de Israel, mas com toda a humanidade. Deus não só está tratando com a nação específica, Deus trata com toda a humanidade. A promessa é para todos. E ele vai colocar aí alguns pontos. Por exemplo, né, quando vai falar de um Deus missionário. A queda do homem, ele vai mostrar o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Ele ainda vai trazer para nós e vai colocar, e vai falar sobre o segundo tópico, sobre a escolha de Israel e a sua missão no mundo, né? A sua missão, melhor dizendo, a missão que Deus tinha dado a ele. Por meio de Abraão,
né, a sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse do modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Então, veja que a nação de Israel, ela foi a nação escolhida por Deus. Deus escolheu a nação de Israel para levar a palavra a todas as pessoas. Eu acho interessante que o autor da lição, ele vai dizer no seu livro de apoio, ele diz que de Abraão a Cristo transcorreram cerca de 2000 anos, que era o prazo que Israel teve para cumprir essa tarefa missionária. Só que o que aconteceu? Israel, entretanto, ele perdeu a visão missionária pelas seguintes causas. Ele vai colocar 3 causas aqui que Israel perdeu a visão. E ele vai dizer o seguinte: a primeira causa que Israel perdeu a visão da obra missionária foi que eles ficaram mais preocupados em ser abençoados e pensando em si mesmo do que ser abençoadores. Então, a primeira causa que levou Israel a perder a visão missionária é que eles só ficaram preocupados consigo mesmo, né? Eles ficaram preocupados em ser abençoado em vez de ser um agente abençoador. Segunda causa que o autor vai dizer é que eles confundiram a palavra eleição com elitismo, né? E o que é eleição e elitismo, né? Elitismo, isto é um pensamento que Deus estava somente preocupado com eles, né? A eleição é que Deus escolheu a nação de Israel. Sim, é a nação escolhida, a nação eleita de Deus. Deus escolheu Israel e tem um plano com Israel. Só que eles confundiram a escolha de Deus com o elitismo e pensaram e ficaram dizendo: nós somos, Deus só se preocupa com a gente, Deus só está preocupado conosco, e esqueceram dos outros, né? E aí entra o terceiro ponto, que foi até o tema da primeira lição que nós aprendemos, que é o etnocentrismo. Que o que é isso aí? A gente já aprendeu que é um povo que pensava que a sua cultura, né, era melhor do que as demais, né, causando-lhe uma profunda cegueira. Isso aí causou em Israel uma profunda cegueira racional e espiritual, porque eles pensaram: o nosso povo, a nossa cultura é melhor, nosso povo é melhor, nossa raça é melhor, por isso que Deus escolheu a gente. Então eles se achavam exclusivistas e esqueceram dos outros. Então ficaram só para ele. Só que foi essas as causas que levaram o povo de Israel ao fracasso. Eu acho interessante que no segundo subtópico do terceiro ponto vai falar a escolha da igreja. Como Israel, ela fracassou como nação nessa missão missionária, Deus agora, ele trata agora com a igreja, ele chama a igreja, né? Ele chama a igreja para ser agora a eleita, né? Eu acho lindo que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 5, vai dizer que Deus, ele nos predestinou, né? No versículo 4, no versículo anterior de Efésios 1 e 4, ele vai dizer que Deus nos elegeu, depois ele diz que Deus nos predestinou. Eleger quer dizer, escolheu, Deus escolheu a igreja. E Paulo diz que Deus escolheu a igreja nele antes da fundação do mundo. A igreja já foi escolhida. E vai dizer que a igreja, ela é predestinada, né, como para filhos da adoção. E a palavra predestinação é escolha com antecedência. Então Deus escolheu, Deus viu que pela sua presciência que Israel falhou, ia falhar, e Deus já tinha um plano em mão que era a igreja. Então Deus pegou a igreja e deu a essa missão agora para a igreja fazer. Então, por isso que no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é o ide imperativo do Senhor Jesus à sua igreja. Então, nós temos que observar que devemos ter cuidado para não cometer os mesmos erros que a nação de Israel cometeu, que foi citado acima, né? Que é o quê? É achar, só se preocupar com a gente. A gente vê nos dias atuais que existe igreja, existe grupos que eles não evangelizam mais. Eles acham que não precisa mais. Então, eles só estão preocupados em receber a bênção, receber aquilo que Deus tem para eles. E esquece de levar o evangelho às outras pessoas, né? E esquece de cumprir essa missão. E existe grupo também que eles são elitismo, que eles pensam que Deus só está preocupado com eles. Não, Deus salvou eles e o resto estão perdidos. Deus não quer saber do pecador, Deus não quer saber mais
dessas pessoas que estão na droga, que estão no vício, foi escolha deles, vão ficar assim mesmo, então ponto final. Não, não é assim. E não podemos entrar no erro do etnocentrismo, que é achar que a nossa cultura é melhor do que as outras e esquecer de transpor, levar esse evangelho para outras nações, para outros lugares. E hoje é muito fácil você levar o evangelho para outras nações, porque hoje nós temos a internet, né, as redes sociais, né, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Você com certeza vai estar me assistindo pelo YouTube. E você pode ter entrado nesse vídeo aqui, quem sabe, por um link lá no Instagram ou por um link lá no meu Facebook. Então, há uma forma, uma vasta vantagem nos dias de hoje de nós levarmos esse evangelho para outros lugares e chegar muito mais rápido aos outros países que estão precisando de receber a palavra de Deus, que ainda não receberam a mensagem da palavra de Deus. Vamos à nossa conclusão na nossa lição, que vai dizer assim, ó: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excesso e glorioso amor pelo mundo todo. Então, por isso aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho para salvar toda a humanidade. Esse é o amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois a sua vontade é que todos os homens venham se salvar. 1 Timóteo 2,4. Então, a vontade de Deus é que todos venham a ser salvos. É a vontade do Senhor. Então, que nós possamos, como Igreja do Senhor, cumprir este ídolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando a sua palavra, levando o seu amor para as outras pessoas e não entrando no erro que a nação de Israel cometeu, né? Não, vamos levar, vamos sair a campo, falar do amor de Jesus, pregue Jesus por onde você passar, na sua rede social, da forma que você sabe, e vamos falar do amor de Deus para que mais pessoas venham conhecer a sua palavra. Pois bem, que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, né, para que nós possamos estar gravando aqui, preparando mais conteúdo para você. Você pode deixar aí o seu comentário, o que você acha, sua sugestão, né, para a gente melhorarmos mais aqui a nossa aula, trazemos aqui mais negócios para você, né? Vamos estar em breve disponibilizando aqui materiais para vocês também baixarem e poder estudar e aprimorar também as aulas de vocês. Vamos em breve também trazer aqui um curso, ou trazer uma capacitação também para aquelas pessoas que têm dificuldade de evangelizar. Então, nós vamos estar trazendo aqui também para vocês em breve no nosso canal. Então, que Deus de Cristo vos abençoe e eu aguardo você na próxima aula, em nome de Jesus.